Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma celebrou 19 anos. Culto de agradecimento a Deus foi extremamente especial. Brasil continua sendo um dos países mais violentos no trânsito. Idosos continuam sendo as maiores vítimas. Instalado de forma oficial o Tribunal Especial de Julgamento do Impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer. Educação capacita gestores para a retomada das aulas. Governo do Estado inaugura pera rodoviária no Porto de Imbituba. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Tradicional corrida de São Silvestre é cancelada em virtude da pandemia da Covid-19. E mais, Tigre vence o São José e avança na tabela de classificação da Série C. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. O domingo foi especial para os membros da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. Ao celebrar 19 anos do ministério na cidade, um culto de agradecimento a Deus foi realizado. Um momento singular e que ficará marcado na memória de quem acompanhou a reunião de perto ou pela TV. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. O dia era especial. A Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma celebrava 19 anos de vitórias. Louvor e palavra. O grupo de jovens, claro, não poderia ficar de fora. E a coreografia, além de alegrar os presentes, foi dedicada a Deus. Os obreiros fundamentais no crescimento da igreja não foram esquecidos. Ao final da reunião, foram especialmente homenageados. Afinal de contas, em meio à pandemia da Covid-19, com todas as medidas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias, a membresia atendeu o chamamento e veio agradecer a Deus pelos anos de evangelismo no maior município do sul de Santa Catarina. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Resposta de oração, resposta de um esforço, uma dedicação em Deus, onde Deus veio a nos trazer hoje esse dia tão especial, esse dia tão maravilhoso, a qual Ele vem nos abençoando. E assim Deus vem cumprindo a palavra dele. Esses 19 anos foram 19 anos onde Deus manifestou o seu poder, mostrou a sua glória e tem assim realizado essa grande obra. Para a ministração da palavra, o pastor líder estadual Antônio Carlos foi o escolhido. Quem compareceu presencialmente ou acompanhou o culto pela TV Primavera se alimentou com a poderosa palavra de Deus. Você já foi tirado da mão de Satanás e já foi transportado para a mão de quem? Para a mão de Jesus. Diga, eu estou na mão de Deus. A palavra de Deus é tudo, né? Como nós falávamos na nossa mensagem de hoje, na nossa pregação de hoje. Se a pessoa quiser viver uma vida vitoriosa, ela precisa diariamente ter um tempo de qualidade com a palavra de Deus. Foi assim que Deus ensinou para Josué, que assumiu o povo de Israel no lugar de Moisés. Medita no livro desta lei de dia e de noite. Não deixe esse livro se apartar da tua boca. Ele vai fazer o teu caminho prosperar. Para o pastor que lidera o ministério em Santa Catarina, o culto em si foi mais que especial. Foi uma verdadeira demonstração de agradecimento pelas bênçãos conquistadas
ao longo desses 19 anos. A igreja foi amadurecendo, vem dificuldades, vem lutas, os tempos que nós enfrentamos são tempos difíceis em todas as... eu penso assim, na área espiritual, né? São tempos difíceis, mas o importante é que o povo tem permanecido firme e fiel à palavra. Todas as coisas cooperam para aqueles que... Keise Pizzetti, pastora da Igreja da Graça Criciúmense, disse que o momento singular marca um novo tempo de vitórias para um povo que continua buscando a Deus em meio às adversidades do dia a dia. Eu pude hoje observar, e até em cada ensaio também, né, uma superação tamanha que eu entendi que era obra de Deus. Alguns envergonhados, alguns tímidos, né? Mas se superando a cada dia só para servir o Senhor nesse dia tão especial para nós e para a nossa igreja. És totalmente amável, és para todos sempre. Quem veio saiu impactado e renovado na fé. Maravilhoso. Saí até curada daqui hoje, né? Porque eu tenho reumatismo nos ossos, né? E há 3 anos que eu sofro, né? E eu tinha o meu marido que tinha AVC e quem me tirava da cama era ele, de tanta dor que eu tinha. Eu vivia toda torta. E hoje, graças a Deus, estou curada. É maravilhoso, muito abençoado. Tá? Deus é isso, né? Não adianta. A gente procurar ter fé que a vida da gente vai para frente. Momentos especiais que ficarão marcados na história da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. Que a casa que está fundamentada na rocha, então essa vem chuva, vem tempestade, vem inundações, segundo as traduções, né? E a casa não cai. Então, se essa casa está de pé 19 anos, irmão, é porque tem rocha, tem alicerce na rocha. E essa rocha é Jesus. Com certeza. Até a volta de Cristo estaremos aqui firmados na palavra de Deus. E no próximo dia 1º se comemora o Dia do Idoso, uma população que vem crescendo e que a cada dia é mais vulnerável, principalmente nos acidentes de trânsito. Por se deslocar com mais frequência a pé, os idosos estão mais expostos e, consequentemente, são as maiores vítimas fatais como pedestres. A imagem é forte. Américo Querestes Filho, de 63 anos, está em frente de casa quando é atropelado por um carro que passa em alta velocidade. O corpo do idoso é arremessado para a calçada. O motorista, de 28 anos, estava bêbado e voltava de um baile funk. Ele foi preso. Nesse outro vídeo, um idoso está parado em uma rua da Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, quando um motoqueiro fazendo acrobacias se aproxima. Ele perde o controle da motocicleta que atinge o homem. Depois do acidente, surge um outro motoqueiro. Eles olham a vítima, mas vão embora sem prestar socorro. A terceira vítima é uma idosa. A mulher caminhava por uma esquina na cidade de Assis Chateaubriand, no interior de São Paulo, quando é atropelada por um veículo. O motorista também chega a parar o carro e descer, mas vai embora sem ajudar a vítima. Todos esses casos têm 2 coisas em comum. As vítimas eram idosos e os atropelamentos aconteceram durante a pandemia. Em maio, quando a pandemia estava no auge, até agosto, o número de mortes no trânsito de pessoas com mais de 60 anos aumentou 70%, de acordo com dados do Infociga. E 74% dos óbitos foram por atropelamento. E o que chama atenção é que esse aumento no número de mortes de pessoas com mais de 60 anos aconteceu justamente no auge das medidas de isolamento social, quando havia menos carros nas ruas, e também a determinação para que idosos não saíssem de casa, já que são considerados o principal grupo de risco da Covid-19. Tanto os automóveis quanto as motocicletas, por conta de menos trânsito, começa a aumentar mais a velocidade, né?
E aí o idoso que está andando na rua, ele tem lá a sua deficiência, vamos dizer assim, de locomoção, ele é mais lento, ele tem o reflexo mais lento. Tudo isso somado dá esse resultado que a gente está vendo, esse resultado lamentável de aumento de mortes de idosos por atropelamento. E um dos grandes problemas para os idosos é a dificuldade para atravessar a rua, mesmo quando o semáforo está fechado. Um estudo feito pela USP em 2017 apontou que de cada 10 idosos, apenas 3 conseguiam cumprir o trajeto no tempo necessário. Mas só no ano passado, a CET, a Companhia de Engenharia e Tráfego, aumentou em 20% o tempo que o farol fica fechado em 12 ruas da capital paulista. O idoso ele tem uma fragilidade muscular maior, né? Ele tem uma massa muscular menor e ele tem movimentos mais lentificados por conta do próprio envelhecimento, um reflexo mais lento, né? Então a gente percebe, por exemplo, que o idoso ele naturalmente ele dirige o seu carro mais devagar, porque ele sabe que o reflexo dele é mais lento, que os movimentos dele são um pouco mais lentificados. Então isso interfere no momento em que ele vai interagir com o trânsito. Por exemplo, ele olha para um lado, não vem nada, ele olha para o outro, não vem nada, aí do lado que ele olhou primeiro vem um motociclista e o atropela. Nossa reportagem ficou 30 minutos em um movimentado cruzamento do centro da cidade. Tempo suficiente para flagrar vários idosos atravessando a rua com o semáforo fechado ou fora da faixa de pedestres. Tem aquela lei, né? Você pisou na faixa, o carro para. Não tem farol, mas eles não param, não. Fica perigoso. Inclusive, se a gente tem algum problema na coluna, igual eu venho do hospital agora, eu tenho que vir devagarzinho, porque eu tô com problema de respiração. Então é difícil, você tem que ficar olhando o carro mais do que o motorista, porque senão ele te atropela. Agora, a senhora reparou que estava vermelho quando a senhora passou? Não, estava verde, aí depois, quando eu já estava passando, que ficou vermelho. Ficou vermelho, né? O tempo é suficiente ou a senhora quer muito rápido? Tem um pouquinho mais de tempo para o mais idoso. Precisava de mais tempo, então? Precisava. Precisa mesmo. Tem muitos semáforos hoje que o tempo é muito curto. Mas encontramos também a dona Miriam. Ela tem 90 anos e diz que só chegou a essa idade porque toma muitos cuidados, inclusive para atravessar a rua. Eu gosto de passar no verde, porque o verde é meu, né? Agora a maior parte do povo passa, atravessa. Então, vamos atravessar com cuidado e esperar o verde? Eu vou esperar o verde, meu filho. Eu sou do verde, viu? E é com toda essa atenção e paciência que ela espera ir ainda mais longe. Bom, e a segunda-feira foi de tempo fechado durante a manhã, à tarde o sol abriu. Confira agora como se comportará o tempo no restante da semana no sul de Santa Catarina. Amanhã, terça-feira, o sol predominará no início da manhã. A nebulosidade irá aumentar no decorrer do período e existe a possibilidade de chuva entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 25. Na quarta-feira, o céu estará encoberto durante todo o dia, com possibilidade de chuva em todos os períodos. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 26. Na quinta-feira, o dia amanhece chuvoso e melhora ainda no período matutino. No final da tarde, existe novamente a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 19. Na sexta-feira, o céu apresentará períodos de abertura de sol e nebulosidade variável. Existe a possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 25. A seguir, governo do estado inaugura pera rodoviária no porto de Imbituba. Foi instalado de forma oficial o Tribunal Especial do Júri, que analisará o processo de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer.
Os 10 deputados e desembargadores que vão analisar o processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer realizaram na manhã desta sexta-feira a sessão de instalação do Tribunal Especial de Julgamento. O grupo vai julgar se houve crime de responsabilidade de ambos na equiparação salarial dos procuradores do Estado. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Reisler, conduziu os trabalhos. De forma inédita na história de Santa Catarina e pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil, dirigentes do Poder Executivo Estadual serão submetidos a um Tribunal Especial de Julgamento, sob a acusação suposta de prática de crime de responsabilidade. Vencida a fase de deliberação política com a autorização dada pelo Poder Legislativo, inicia-se agora a fase de apreciação jurídica da denúncia. A partir de agora, a despeito de suas orientações políticas e ideológicas, todos nós atuaremos como juízes. E como tais, somos conclamados a decidir o que nos será posto de acordo com nossas consciências, observando, sobretudo e essencialmente, a Constituição da República e a legislação regente. O desembargador Ricardo Reisler fez a leitura do rito dos trabalhos. O documento contém 40 itens que foram debatidos por cerca de 2 horas, antes de ser aprovado. Durante a sessão também foi sorteado o relator. O deputado Kennedy Nunes deve apresentar, no prazo de 10 dias, a contar da próxima segunda-feira, o parecer pela admissibilidade ou não da denúncia. Até agora, a Assembleia Legislativa e a comunidade, ela ficou diante da denúncia. A partir de agora que nós vamos estar investigando o fato, ouvindo as pessoas envolvidas, as entidades, ou seja, a partir de agora o que a gente quer dar é o maior e mais amplo direito de defesa para que seja justo o julgamento. O tribunal confirmou ainda as datas de reuniões, sempre sextas-feiras, em horário regimental da Assembleia Legislativa. O prazo final para a conclusão dos trabalhos ainda não está definido. Como foi deliberado pelos desembargadores, pelos deputados, pelos integrantes do tribunal, haverá uma fase de diligências, então essa fase pode se prolongar mais ou menos, conforme se fizer necessário. A gente tem a previsão apenas da próxima fase, que é de julgamento da admissibilidade do processo no tribunal, que deve se iniciar, sim, na segunda quinzena de outubro. Essa é a nossa expectativa, se as coisas seguirem o andamento normal. A educação está capacitando gestores para a retomada e também anuncia o apoio pedagógico presencial na rede estadual de ensino. Até o final do ano, as atividades continuarão ocorrendo de forma remota. A Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com a Defesa Civil e a Secretaria de Estado da Saúde, realizou ao longo desta semana a capacitação de gestores regionais que serão multiplicadores das orientações para a retomada de atividades escolares em Santa Catarina. Enquanto acompanha os dados de atualização da matriz de risco, que é o que determina o retorno, a sede definiu que as escolas estaduais retomam atividades de apoio pedagógico e não aulas normais como ocorriam antes da pandemia. Isto significa que até o final de 2020, as atividades remotas continuam até o fechamento do calendário. As redes municipais, privadas e federais têm autonomia para decidir como conduzir as ações pedagógicas e a retomada. Porém, de acordo com o que estabelece o Plancom e mediante o acompanhamento e atuação dos comitês municipais. As capacitações começam a ser disseminadas aos municípios e em cada escola para que todas as unidades apresentem seu plano de retomada de acordo com as diretrizes do Plano de Contingência Estadual para a Educação, construído em regime de colaboração por mais de 15 entidades. No cronograma presencial da rede estadual, deve ser priorizada a concentração de horários para uma das 4 áreas do conhecimento por dia. O apoio pedagógico atenderá alunos que não estão conseguindo participar ou que não atingiram aprendizagem satisfatória ao longo do período de atividades remotas. Ele é uma oportunidade para que os estudantes possam recapitular conteúdos e seguir no ano letivo com atividades de reforço. A ação visa manter o vínculo com a escola,
recuperar e evitar o abandono escolar. O secretário de Estado da Educação, Natalino Gioni, explicou que o apoio pedagógico demanda ações como a ampliação de carga horária a professores da rede que quiserem atuar na escola e a contratação de novos professores temporários para que esta função presencial continue. Em relação ao plano para a retomada das atividades presenciais nas nossas escolas, o trabalho continua intenso, o regramento, para essa retomada em todo o estado de Santa Catarina e na rede estadual, nós seguimos trabalhando firmes. Essa retomada será a partir dos alunos do terceiro ano, a cada semana volta uma nova série e nós vamos realizar atividades de apoio pedagógico para aqueles estudantes que precisam desse reforço. Afinal de contas, assimilar esse conteúdo vai ser importante para as suas trajetórias enquanto estudantes. E essas atividades não presenciais continuarão sendo realizadas até o mês de dezembro. Então, virão para as nossas escolas aqueles alunos que precisam do reforço pedagógico e serão atendidos por área de conhecimento com esse reforço para que eles assimilem o conteúdo letivo do ano de 2020. Tudo está muito bem planejado e nós teremos, então, todas as escolas preparadas para essa retomada. As redes municipais e estadual e privada, elas terão autonomia para dizerem se voltam e como voltam, cumprindo, evidentemente, as responsabilidades para com o regramento anunciado pela Secretaria de Estado da Saúde. O governo do estado inaugurou o projeto batizado de Pera Ferroviária no porto de Imbituba para facilitar o acesso de trens. Diariamente, cerca de 50 contêineres chegam ao porto através da rodovia. Vai ficar mais fácil, seguro e rápido para os trens carregados com contêineres entrarem e saírem do porto de Imbituba. Está concluída a chamada Pera Ferroviária, que faz parte da primeira etapa de ampliação da malha de trens do porto. Com o trajeto em formato de pera, os veículos conseguem entrar e sair sem a necessidade de manobras adicionais. O governador Carlos Moisés inaugurou a obra em um ato com a presença do diretor-presidente da SC Par Porto de Imbituba, Luiz Antônio Braga Martins, e secretários de Estado. Presenciamos hoje aqui o esforço da Ferrovia Tereza Cristina, o esforço da SC Par, também da SC Par, a presidência do Porto de Imbituba, e todos os colaboradores no sentido de melhorar as condições de segurança de trabalho aqui no Porto de Imbituba, através da operação portuária que envolve também a ferrovia. Penso que esse é um dos, além da facilidade de logística, um dos pontos altos desse movimento é a segurança das pessoas. Governar, estar à frente de instituições, chefiar, dirigir, é exatamente se preocupar com a vida das pessoas. Então aqui nós temos um exemplo clássico de que melhora a segurança, e facilita o trabalho de quem atua no porto, melhora a logística, agiliza o processo. Então, sabemos que essas instituições, Ferrovia e Porto de Imbituba, estão em boas mãos porque estão preocupadas com o desenvolvimento da região e também com a operação adequada desse equipamento portuário. Diariamente, cerca de 50 contêineres chegam ao porto pela ferrovia e trazem principalmente arroz e cerâmicas produzidos no sul de Santa Catarina. Com investimento de R$ 700 mil, a melhoria na infraestrutura portuária foi realizada pela Ferrovia Tereza Cristina, concessionária da malha que liga o sul catarinense ao porto público e integra a primeira fase do plano de ampliação da malha no porto de Imbituba. O porto de Imbituba, ele é, para o sul do estado e também para a cidade de Imbituba, um equipamento de altíssimo valor, que agrega não só aqui nas operações portuárias, mas em toda a cidade, uma cadeia logística, e é nisso que estamos focando, em parceria com o próprio governo federal. As rodovias federais que interligam o nosso estado a outras regiões do sul do Brasil, ao Rio Grande do Sul, vão facilitar, e todo o campo de desenvolvimento que nós temos na nossa malha rodoviária também, que hoje mais desenvolvida, com adequação de capacidade e também até mesmo o nosso equipamento do aeroporto regional, facilitam e envolvem o contexto de toda a área portuária no desenvolvimento da cidade. Então, aqui, aqueles que conhecem da atividade portuária, que conhecem da importância da malha ferroviária, sabem que o futuro desse empreendimento passa por investimentos aqui locais na questão da facilidade de atracação, de carga e descarga, mas também do escoamento de tudo que se transporta
pelo meio aquaviário aqui através do Porto de Imbituba. O projeto da pera foi desenvolvido pelos setores de engenharia da FTC e da SC Par Porto de Imbituba, autoridade portuária. Entre as melhorias foi construída uma extensão de trilhos, um trecho de retorno, a duplicação de um trecho para acomodação de vagões, a realização de passagens de nível, instalação de equipamentos para mudança de direção, sinalização horizontal, vertical e semafórica. Nós sabemos que o futuro do transporte, da logística, está em investir, sim, nesses equipamentos, e com isso a gente acredita que o Porto de Imbituba está em boas mãos, está fazendo a lição de casa para, de forma muito republicana, se relacionar com novos operadores portuários e cada vez mais investir aqui nesse equipamento para que ele consiga atender melhor e rapidamente todos aqueles que desejam deslocar a sua produção através do Porto de Imbituba. A seguir, Tigre volta a vencer na Série C e, de quebra, retornou ao G4 do Grupo B da competição. A vida pode ser difícil, de ajuda vai a necessitar. Tão fácil ser amável, não sabe quanto isso pode ajudar. Obrigada. Uma mão de nada. Ao ajudar isso vai contar. Uma mão a dar, ao ajudar isso vai contar. Como vai contar? A edição da Corrida da São Silvestre deste ano foi adiada em virtude da pandemia da Covid-19. A corrida mais famosa do país e uma das maiores tradições de fim de ano do brasileiro foi remarcada para julho de 2021. E para alguns dos milhares de corredores anônimos que participam da competição, a sensação é que sem a São Silvestre o ano não vai acabar. É assim que o ano termina para muitos brasileiros, na correria. Milhares de atletas famosos e anônimos tomam as ruas de São Paulo no dia 31 de dezembro. É a tradicional Corrida de São Silvestre, a prova de atletismo mais famosa do Brasil e a mais importante da América Latina. Mas essa tradição foi afetada pelo novo coronavírus. Por causa da pandemia, a organização da prova anunciou o adiamento da edição desse ano. A corrida, que aconteceria em dezembro, foi transferida para o dia 11 de julho do ano que vem. Em 96 anos de história, essa é a primeira vez que a São Silvestre é cancelada. Até durante a Segunda Guerra Mundial, a corrida foi realizada. Em nota, a organização da prova justificou, alegando que ainda há muita incerteza se as medidas de isolamento social vão continuar até dezembro. O fato é que no ano que vem, em 2021, serão realizadas 2 São Silvestres. A São Silvestre foi criada em 1924 pelo jornalista Casper Libero, logo após retornar de uma viagem à França, onde assistiu uma corrida de rua. Durante muito tempo, a prova foi disputada à noite, na virada do ano. O percurso já sofreu várias mudanças, mas atualmente é de 15 quilômetros. E a prova ganhou fama internacional, atraindo atletas de elite de vários países. Mas são os anônimos que dão charme para São Silvestre. Com irreverência e bom humor, fazem da prova uma grande festa de fim de ano. Corredores como a Elma. Ela mora na Bahia, mas vem todos os anos para São Paulo para participar da prova. Venha São Silvestre! A São Silvestre é muito emocionante. Eu gosto muito. Eu já corri 4 vezes. Essa foi minha primeira medalha, em 2016. A emoção começa desde a arrumação da Avenida Paulista. Eu participo de tudo. Esse ano eu completo 60 anos, dia 22 de outubro. E eu queria correr com 60 anos. Infelizmente, não vai ser possível correr esse ano. E mesmo quem nunca viveu essa experiência pode ter uma ideia. O Marcel é jornalista e apaixonado por corridas de rua. Junto com amigos, ele criou um canal na internet para divulgar a modalidade.
e nas últimas 4 edições da São Silvestre gravou vídeos para mostrar como é a prova vista de dentro. Com bom humor, o jornalista mostra que a São Silvestre é mais que uma competição, é uma grande confraternização. E aí, primeira? Quarta, só curtindo só. Graças a Deus, só mesmo pra fechar o ano. É nóis, vamos que vamos. Logo quando todo mundo da comunidade, assim, da galera ficou sabendo, a brincadeira era que, assim, parecia que o ano não ia acabar, né? Que o ano ia ter mais 6 meses, ia ser só em julho, né? Então, ali na virada de junho para julho, então a gente só ia comemorar. A gente falou, galera, vamos comemorar Ano Novo só em julho do ano que vem, porque a São Silvestre, principalmente pra gente que corre, porque durante o ano a gente tem muitas metas, né, para treinar, prova disso, prova daquilo, e a São Silvestre, ela é meio como se fosse uma festa. A gente brinca que para nós corredores é como se fosse a confraternização de final do ano da firma. E todos que completam a prova e passam pela linha de chegada são vencedores, independente de ser o primeiro ou o último colocado. Vamos chegar junto. Valeu. Bora! Maratona de São Silvestre! Bom, e o Tigre voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série C. A vítima foi o São José de Porto Alegre. Com o resultado positivo, o Carvoeiro retornou ao G4 do Grupo B da competição. O primeiro gol do Criciúma nasceu desta jogada. Léo Ceará foi à linha de fundo e cruzou para Michel bater de primeira e marcar. Criciúma 1-0. No segundo gol, o goleiro Fábio vacilou e a bola caiu no pé de Andrew, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Final, Criciúma 2, São José 0. Após o jogo, o técnico Roberto Cavalo avaliou o desempenho de seus comandados, mas antes lembrou dos jogadores e membros da Comissão Técnica Carvoeira que não puderam participar do jogo porque positivaram para a Covid-19. Primeiro pedir bastante orações aí para todos a respeito dos nossos atletas, funcionários, né, que estão passando aí por um problema de Covid, infelizmente, da maneira que está acontecendo, e a gente sabe que isso ainda pode acontecer no futuro, tomara que pare. Então que Deus proteja todos esses seres humanos que precisam muito agora da presença de Jesus. O jogo, nós sabíamos que não é fácil, não vai ter jogo fácil mesmo, equilibrado, o São José marcando com boa estatura, nós trocando passe, às vezes com ansiedade de tocar a bola mais rápido, não saía como nós queríamos. Primeiro tempo bastante equilibrado, poucas chances claras, mas tivemos 3 situações que poderíamos ter feito gol. Por outro lado, ficamos muito satisfeitos pelo rendimento de todos, em especial a dupla de zaga, que agora, junto com todos os que atuaram, né, há muito tempo nós estávamos tomando gol e agora não tomamos. Isso foi um ganho muito grande que tivemos. Cavalo ainda falou sobre Léo Ceará, que entrou no segundo tempo e foi peça fundamental para que o Criciúma chegasse aos gols. Nós treinamos todos os dias, né, semana. Realmente o Léo tem feito bons jogos, até quando como titular também vinha jogando bem, e está brigando pela titularidade. Agora vamos trabalhar, temos uns dias para trabalhar, vamos ver quem nós vamos colocar para jogar contra a Tombense. Agora o Tigre tem 2 jogos seguidos fora de casa e a vitória diante do São José foi fundamental para dar tranquilidade ao Carvoeiro na sequência da competição. Ajuda muito, dá tranquilidade, que você perde da maneira que foi o último jogo para o Ipiranga, quer queira que não, existe uma preocupação. Então, quando você vence, te dá mais tranquilidade, dá confiança para o próximo jogo. Agora, está muito equilibrada a Série C do Brasileiro, então nós vamos nos preparar ainda. Tem um adversário muito forte ainda que está correndo por fora em nosso grupo, que é o Covid, e vamos aguardar, e aquele que estiver melhor para jogar, a próxima partida vai atuar. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.